Olá, alunos da terceira série, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai fazer a correção das últimas atividades postadas pelo professor. Mesmo tendo o gabarito, o professor vai disponibilizar a correção novamente, só que agora com o auxílio do vídeo dessa nova explicação. Então, a gente vai pegar lá o caderno de vocês agora e nós vamos analisar cada resposta, o porquê deu aqueles resultados. Então, aqui a gente tem nossa primeira questão, onde ela diz que é para a gente determinar o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários em cada estrutura. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai relembrar é a questão dos carbonos primários. Os carbonos primários são aqueles que fazem apenas uma ligação entre carbono. Os secundários, vou abreviar, fazem duas ligações entre carbonos. Os terciários fazem três ligações entre carbonos. E os quaternários fazem quatro ligações. Quaternários, quatro ligações entre carbonos. Então, o primário vai ser aqueles das extremidades, sempre os das pontas. Os secundários vão ter um do lado direito, um do lado esquerdo. O terciário, geralmente, ele forma um T. E o quaternário, geralmente, ele forma um mais ou uma cruz. Então, a gente tem essas nossas ligações. Então, vamos pegar aqui a nossa primeira alternativa, a nossa letra A. E a gente, primeira coisa, antes de analisar, nós vamos ter que ver onde são os carbonos. Cada pontinho de encontro aqui, ó, cada ponta dessas extremidades da nossa estrutura possui um carbono. Então aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, outro, outro e mais um. Cada pontinho desse representa um carbono. Essa bolinha aqui do meio, que é o nosso anel benzênico, ele representa que a gente tem a nossa ligações duplas. Então eu tenho uma ligação dupla, uma simples. Uma ligação dupla, uma simples e uma ligação dupla. Mesma coisa do outro lado. Aqui eu já tenho a dupla, então simples, dupla e simples novamente. Então agora eu vou analisar meus carbonos primários. Meus carbonos primários, deixa eu só mudar a cor aqui, pegar a cor azul. Meus carbonos primários são aqueles que apresentam pontas. Então, se eu analisar a minha estrutura, nenhuma delas apresenta pontas. Então, tenho zero carbonos primários. Meus carbonos secundários. Tem duas ligações entre carbonos. Então, aqui, ó, vou analisar primeiro esse daqui. Eu tenho duas ligações. Agora esse. Eu tenho duas ligações, uma aqui e outra aqui. Deixa eu só indo apagando esses carbonos para vocês ficar mais fácil a compreensão de vocês. Então, os secundários
eu tenho um aqui, outro aqui e outro aqui. Porque ao redor eu tenho duas ligações, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. No outro anel benzênico, a mesma coisa. Então eu tenho 8 carbonos secundários. Carbonos terciários são aqueles que formam T. Então aqui eu tenho um terciário e aqui eu tenho um terciário. Então terciário eu tenho 2. E quaternários eu vou ter nenhum. Porque este e este são terciários? Que eles fazem, ó, uma, duas, três ligação. O de baixo, uma, duas, três ligações. Os secundários, professor, por favor, demonstre porque eles são secundários. Bem tranquilo, ó. Esse daqui eu tenho uma, duas ligações. Esse daqui, uma, duas ligações. Então, sempre quando eu tiver duas ligações, eu vou ter um carbono secundário. Vou para a minha próxima letra B aqui, ó. A letra B. Quantos carbonos eu tenho na ponta? Então, eu tenho um, dois, três carbonos nas pontas. Então, carbonos primários eu tenho três. Secundários, que fazem duas ligações. Vou analisar esse daqui e esse daqui. São três carbonos secundários. Por quê? Aqui eu tenho duas ligações nesse carbono, agora nesse. Eu tenho aqui e tenho aqui duas ligações. E a minha próxima, o do lado, vai ter uma ligação aqui e uma aqui. Então ele possui duas ligações. Esse daqui também tem duas, ó, duas ligações, uma aqui e outra aqui. E esse carbono também tem duas ligações. Uma aqui e a outra aqui. Então, duas ligações. Esse carbono aqui, ele vai possuir três ligações. Ele vai possuir uma ligação aqui, uma aqui e outra aqui entre carbonos. Então, carbonos terciário, 1. Quaternário, 0. Não possui nenhum carbono quaternário. Nossa próxima, letra C. De novo, os carbonos das pontas. Este carbono, uma ligação só. Esse carbono, uma ligação só. Então, carbonos primários, eu tenho 2. Secundários agora, que se ligam duas vezes. Vou analisar esse carbono aqui. Tem uma, duas ligações, então ele é secundário. Esse aqui embaixo, este, tem uma, duas ligações, então ele é secundário. E esse aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro ligações. Então, secundários eu vou ter um, dois, terciários nenhum e quaternários um. Nossa letra D. Primários são os carbonos das pontas, então eu tenho dois.
Só vou apagar aqui para a gente poder fazer a nossa questãozinha rapidinho. E a gente já vai para a nossa número 2 daí. Agora os nossos carbonos secundários. São aqueles que possuem duas ligações. Então aqui, ó, uma, duas, secundário. Uma, duas, secundários. Uma, duas, secundário. Mas, professor, ele tem três ligações. Ele possui uma ligação. Meu Deus, professor sendo debochado de novo, né? É que é o aluno imaginário. Mas, professor, ele tem três ligações. Ele tem uma aqui e a outra aqui. Então, ele é terciário. Não, ele não é terciário. Essa ligação entre carbono e oxigênio, a gente não conta. A gente só conta entre carbono e carbono. Então, por isso ele é secundário. Então, vou até mudar de cor. Então, esse daqui é secundário também. E esse de baixo possui uma, duas ligações, secundário. Então, eu tenho um, dois, três, quatro carbonos secundários. Nenhum carbono terciário e quaternário, zero também. Agora, nossa letra E. Na nossa letra E, a gente vai primeiro olhar os das pontas, ó. Um, dois, três, quatro carbonos na ponta. Então eu tenho quatro carbonos primários. Agora eu vou analisar os que possuem duas ligações apenas. Este, porque ele tem duas ligações entre carbonos. Então, secundário 1. E esse carbono possui quatro ligações, uma em cada extremidade, então ele é quaternário. Então tem um carbono quaternário. E a nossa última questão, de novo, vamos ter que acrescentar o nosso carboninho. Cada pontinho desse se refere a um carbono. Dupla simples e dupla. E todos eles vão ser secundários porque possuem duas ligações, ó. Uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas, e esse daqui é dois também, ó. Uma, duas, esse de baixo também. Tem uma aqui e a outra aqui. Então, cada carbono desse possui duas ligações. Então, todos eles são secundários. Primário 0, secundário 6, terciário 0 e quaternário 0. Nossa questão número 2 diz assim, ó. A cocaína é um alcaloide extraído das folhas da coca, usada como anestésico local e ilegalmente consumida como estimulante do sistema nervoso central. Sendo sua estrutura representada como indica abaixo, determine sua fórmula molecular após completar os hidrogênios que faltam. Então vamos lá. A gente tem a nossa estrutura aqui. Eu vou aumentar essa estrutura porque a gente vai necessitar bastante dela para que a gente consiga analisar bem.
Então, vamos lá. Para a gente determinar a fórmula molecular, a gente tem que contar quantos carbonos, quantos nitrogênios, quantos oxigênios, quantos hidrogênio tem em cada estrutura. Então, eu vou começar primeiro com os carbonos. Lembrando que aqui eu tenho um anel benzênico. Então, aqui eu tenho um carbono, outro, 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 outro. Cada pontinho se refere a um carbono. Então, eu vou contar quantos carbonos eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu tenho 17 carbonos. Agora eu vou contar quantos oxigênio. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 oxigênios. E agora eu vou contar quantos nitrogênios eu tenho. Então, eu tenho apenas um nitrogênio. E agora falta os hidrogênios. Para a gente completar os hidrogênios, a gente vai ter que relembrar da nossa regrinha do octeto, que ela diz que cada carbono tem que ter 4 ligações. Ela tem 4 mãozinhas e ela tem que dar essas mãozinhas para todo mundo. Quando não aparece, quer dizer que nós temos hidrogênios. Então, vou ter que completar. Esse carbono tem 1, 2, 3, está faltando um. Então, coloca ali. Aqui também vai faltar um. Então, coloca um hidrogênio. Neste outro pontinho também vai faltar uma ligação. Aqui também vai faltar uma ligação. Em cada ponto desse falta um hidrogênio. Agora, esse ponto aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então, fechou. Esse nosso carbono aqui, ele tem 2 ligações. Então, tá faltando 2 hidrogênios. O hidrogênio feio, hein? Vocês podem optar. Vocês podem ficar botando os Hzinho ou vocês simplesmente só vêm com a caneta e vocês colocam, puxam um risquinho para fora. E esse risquinho representa os nossos hidrogênios. Então vamos lá. Vamos aqui embaixo, ó. Falta 3. Esse carbono aqui está estabilizado, ele tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Esse falta uma. Esse carbono aqui tem 3 ligações, então falta um. Aqui falta 2. Aqui falta 2. Em cima falta 2, que ele não está ligado com. Ou está ligado sim. Então aqui deixa eu tirar esse carbono ali. Esse hidrogênio. Aqui falta 2 também. E aqui falta apenas um. Então eu vou contar agora quantos risquinhos a gente botou para hidrogênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, temos 20 hidrogênios. Completamos o que faltava e escrevemos a fórmula
molecular. Vou apagar aqui esse skin para a gente retornar a nossa imagem, a nossa número 3, para a gente dar sequência à nossa correção. Aqui dá para enxergar. Então só vou apagar esse cisco aqui. E já puxo a estrutura para cima e a gente já dá sequência à nossa número 3. Nossa número 3 é rapidinho. A substância demonstrada abaixo, tem cadeia carbônica. Então vocês têm várias alternativas aqui. Primeira alternativa que nós vamos analisar, ver se ela é aberta ou fechada. Como ela possui pontas de carbonos, a gente sabe que ela é aberta. E toda cadeia aberta, ela é chamada de acíclica. Que ela é aberta. A cadeia, ela só vai ser saturada quando ela possuir entre carbonos ligações simples. Então, entre os meus carbonos, eu só posso ter ligações simples. Então, eu tenho todas elas carbonos simples. Então, ela é saturada. Então, é a letra A. Mas, professor, ela é heterogênea. É assim, ela é heterogênea porque ela possui dois elementos, só que ela não é insaturada. Para ser insaturada, eu teria que ter ligações duplas ou triplas, e eu não tenho. Então, ela é acíclica e saturada. Acíclica e saturada. Letra A de Love. Nossa próxima questão, número 4. Indique a cadeia carbônica ramificada, homogênea e saturada. Então vamos ver quais cadeias carbônicas são homogêneas ou ramificadas ou saturadas. O gabarito traz letra B, mas a gente vai entender o porquê da letra B. A nossa cadeia carbônica A, ela não é homogênea, porque no meio da sua estrutura eu tenho um heteroátomo. Eu tenho um elemento diferente do meu carbono, que nesse caso é o meu oxigênio que está aqui. Nossa letra C, de novo, ela pede para a gente identificar se ela é homogênea, ramificada ou saturada. Esse parênteses,
ele significa o seguinte. Letra C. Eu vou desenhar a estrutura aqui, ó. CH3, CH, que se liga com o O, que se liga com o H. Daí eu tenho um C que se liga com H. E eu tenho uma ligação dupla. Eu tenho um C. Daí eu tenho essa parte aqui. Essa parte aqui está indicando que eu tenho 2 carbonos e tenho 6 hidrogênios. Então eu posso continuar na minha estrutura reta, se eu desenhar ela reta, dando continuidade. 2 carbonos, e eu precisaria de 6 hidrogênios. Mas ela não vai fechar, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Então ela não fecha, eu não posso jogar esses meus carbonos para fora. E esses meus 2 carbonos estão ligados a esse carbono ali. Então eu tenho que puxar um para o lado e um para cima. E agora eu vou distribuir os 6 hidrogênios que faltam. Ela seria ramificada? Seria. Só que ela tem uma ligação dupla aqui. Então ela é insaturada. Então ela não pode ser a nossa letra C. A letra D, professor, será que pode ser? Será que não pode? Vamos ver o que nós temos? Então nós temos a mesma estrutura que aqui a última. Então nesse carbono, vou desenhar a letra D aqui. Vou desenhar daqui para cá primeiro. Essa parte primeiro. Então eu tenho um carbono que se liga com hidrogênio, que se liga com carbono, tem uma ligação dupla com oxigênio e tem que se liga com outro carbono que tem 3 hidrogênios à sua volta. Agora eu vou pegar e vou desenhar essa estrutura aqui. Eu tenho 2 carbonos e 6 hidrogênios. Então, vou ter que puxar um para baixo, que tem 3 hidrogênios, e um para a esquerda, que também tem. Agora eu pergunto para vocês: pode ser a letra D a nossa cadeia que nós estamos procurando e o nosso gabarito está errado? Não, não pode ser. Por quê? Ela é ramificada? É. Ela é saturada? Entre carbono, todas elas são saturadas. Mas ela possui em sua estrutura um heteroátomo, um elemento diferente do carbono. Então, nossa letra correta é a letra B, porque a gente tem o seguinte, vou desenhar a estrutura para vocês. Nós temos 3 carbonos interligados e temos um outro carbono. Então, aqui está a nossa estrutura. Todas elas entre os carbonos são saturadas? Todas elas são saturadas. Todas elas apresentam somente carbono? Apresentam somente carbono. Eu tenho uma ramificação da cadeia principal? Tenho, está aqui. A minha cadeia principal
Seleciona a coisa. Está aqui formando o nosso triângulozinho. E para fora eu tenho uma estrutura que é a minha ramificação. Por isso a letra correta é a letra B. E a quinta questão, um composto orgânico, quando possui somente carbono em sua molécula? Talvez sim, talvez não. Possui somente hidrogênio? Talvez sim, talvez não. Deriva só dos vegetais? Talvez sim, talvez não. Possui obrigatoriamente carbonos e nitrogênios, perdão, em sua molécula. Talvez sim, talvez não. Vamos ver as partes que estão erradas. Um composto orgânico possui somente carbono? Não. Ele possui hidrogênio, possui nitrogênio, possui oxigênio. Então a letra A está errada. Letra B. Possui somente hidrogênio? Não. Tá aqui de novo, ó. Somente hidrogênio. Somente carbono. Letra C. Então é errado. Letra C. Deriva só dos vegetais? Errada. Temos compostos orgânicos que eles derivam de materiais sintéticos que fazem parte da nossa tabela periódica. Então, só dos vegetais, não. Letra D. Possui obrigatoriamente carbono e nitrogênio em sua molécula. Aqui está a parte errada. Se fosse reescrita, possui obrigatoriamente carbono em sua molécula, estaria correta. Mas essa parte do nitrogênio, errada. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Nenhuma das respostas. Então, crianças, é isso. Até a nossa próxima aula. Eu acho que já dá para fazer uma provinha com vocês. Então, até lá, né? Espero vocês na nossa próxima aula.